com um efeito, ela vem com uma ordem dos céus para produzir algo dentro do meu e do teu coração. A Bíblia diz que ela é poderosa para ir até as juntas, medulas, dividir alma de espírito. Quem consegue fazer isso? A palavra de Deus tem esse poder, discernir pensamentos, intenção de coração. Você conversa com alguém, você não consegue de imediato saber qual é a intenção do coração daquela pessoa quando ela está te falando o que está te falando. Mas a palavra de Deus tem o poder de discernir os pensamentos. A palavra de Deus, ela tem um poder incrível dentro do nosso coração. Assim como nós nos alimentamos fisicamente e logo depois de muita fome você comer aquele prato saboroso, o suficiente para te sustentar, e você sente as suas forças renovadas, assim é a nossa alma quando nós recebemos a palavra de Deus. Ela tem esse poder, esse efeito. E o texto que eu quero partilhar com os irmãos nesta noite está lá em Mateus capítulo de número 15. Nós vamos ler do 21 ao 28. Está escrito assim a palavra do Senhor: E partindo Jesus dali, ele foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom ou não é justo pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores ou dos seus donos. E no 28 está dizendo assim: Então Jesus respondeu e lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Quero orar com você, se você pode fechar os teus olhos. Paizinho, na tua presença nós já estamos, desde que começamos a nos aprontar para este tempo. Sabemos que o Senhor já vem falando e ministrando ao nosso coração desde lá. Mas esse é o momento em que a tua palavra está sendo exposta. E nós nos expomos diante da tua palavra. Permitimos que teu Espírito Santo fale conosco. Que a tua palavra entre em nosso espírito. Que a tua palavra nos marque mais uma vez. Que a tua palavra fale poderosamente aos nossos corações mais uma vez. Esta palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que ela possa guiar-nos em todas as coisas. É o pedido que nós te fazemos, para que possamos receber a porção que o Senhor tem para nós. Dá ao nosso coração quietude, tira da nossa mente toda a preocupação. Nós lançamos as preocupações, inquietações que temos aos teus pés, com a inteira certeza de que o Senhor está cuidando de tudo, ó Deus. Agora somos nós e a tua palavra. Faz o que lhe apraz. Faz em nós aquilo que o Senhor já designou para que fosse feito. E nós te daremos honra, glória e louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Nós vimos agora, acabamos de ler a história, contar a história de uma mulher
onde a narrativa desse evangelho nos mostra em que a situação em que essa mulher se encontrava não era das mais favoráveis. A situação e o contexto onde essa mulher estava inserida não era fácil, não era uma situação inusitada. Ela se encontrava com uma filha terrivelmente doente, e a doença dessa filha não era física, ou seja, se ela levasse no médico, o médico não ia resolver o problema dessa garota. O problema dessa garota era espiritual, e com relação a problemas espirituais, só Jesus tem a solução. Essa mulher se encontrava nesse cenário, e ela, sabendo que Jesus tinha a solução para aquela situação difícil na mente dela, talvez visivelmente falando, naturalmente falando, impossível de ser resolvida, ela sabia que Jesus tinha a solução. Ela não perdeu a oportunidade de encontrar-se com Jesus. E aí nós vamos ver, agora eu quero ir lá para Marcos, capítulo de número 7, verso 24. Marcos faz a narrativa do mesmo episódio. Porém, ele fala de algumas coisas que o Mateus não relata aqui. E aí lá no Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 7, 24, a gente vai ver que Jesus se esconde da mulher. Olha o que diz: e levantando-se dali, ele foi para os territórios de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, o que Jesus queria? Que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas ele pôde se esconder? Não pôde se esconder. Dá-se a entender aqui, pela narrativa de Marcos, de que Jesus tinha acabado de vir de uma missão, entrou dentro de uma casa, ou para ter um tempo em particular com os seus discípulos, ou para descansar, para repousar. Porém, essa mulher descobre que Jesus estava ali. O que ela faz? Ela vai até Jesus. E todas as vezes que alguém decide ir até Jesus, uma transformação começa a acontecer, e não foi diferente com essa mulher. Ela começou a ser transformada. A gente vai ver que não foi fácil para essa mulher, porque aí lá, voltando para Mateus capítulo de número 15, no verso 23, os discípulos que sabiam qual era a missão de Jesus, que Jesus tinha vindo para quem era perdido, Jesus tinha vindo para quem estava terrivelmente endemoniado, Jesus tinha vindo para quem já não tinha mais esperança, Jesus tinha vindo para quem não tinha mais aonde buscar solução para a sua situação. Foi para esses que Jesus vinha, e os discípulos sabiam dessa missão de Jesus. Aí, olha o que os discípulos fazem quando se vê essa mulher gritando, implorando, suplicando o que ela precisava para Jesus. Os discípulos, lá no verso de número 23, ele fala para Jesus: despede essa mulher, ela está gritando muito. Eu abro um parênteses para imaginar aqui os discípulos falando assim: ela está atrapalhando o nosso culto. Gritando demais. Querendo chamar a atenção, talvez. Poderiam ter pensado. Despede, disse os discípulos. E eu vejo a falta de discernimento sobre aqueles discípulos naquela ocasião, porque os discípulos não discerniram que a aflição que estava sobre a vida daquela mulher era a mesma aflição que estava sobre a vida de Ana. Quando ela vai no templo, e o sacerdote também não discerne que ela não estava embriagada na ocasião de Ana, mas que ela era uma mulher aflita de espírito. Quero aqui te dizer algo: só quem sabe o tamanho da sua aflição é você. Por isso, não perca a oportunidade de, aonde você sabe que Jesus estiver, expressar o clamor que vem da sua alma, do seu espírito. Quem estava com a filha terrivelmente endemoniada não eram os discípulos, era aquela mulher. Quem estava afetada por uma terrível esterilidade
o sacerdote, mas era Ana na ocasião. E essa mulher não está nem aí para o que os discípulos falaram. Eu vejo quão obstinada essa mulher estava. Eu vejo quão focada ela estava. Ela sabia atrás de quem ela estava indo, o tamanho da sua necessidade, que nele tinha a resposta para o que ela precisava. Ela não perdeu a oportunidade. O que eu quero dizer para você aqui nesta noite é: não perca a oportunidade. Aonde você discerne que Deus está pelo poder do Espírito Santo, expressa o seu clamor, seja ele como for, de que maneira for, não perca a oportunidade. Algumas oportunidades que temos é como correr das águas dos rios. Você toca na mesma água de um rio 2 vezes? Passou a água, você tocou. Quando você tiver a oportunidade de tocar de novo, a água já é outra. O momento já é outro. A dispensação já é outra. A atuação já é outra. A bênção já é outra. Por isso, não desperdice nenhuma oportunidade. Todo culto, toda reunião de discipulado, toda reunião de casa de paz, todo lugar onde a palavra de Deus está, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se manifesta. Não vá como um desavisado, não vá aleatoriamente, não vá simplesmente porque todo mundo vai, não vai porque a multidão está indo, vai discernindo, porque Jesus está ali. E nada vai ficar como está, algo vai acontecer. O problema está em quando nós achamos que o que vai acontecer é sempre fenômeno externo. E aí você fica numa expectativa de ver coisas acontecerem aqui fora. Quando na verdade, aqui fora é uma consequência daquilo que Jesus já fez aqui dentro. O maior milagre que Jesus operou na vida dessa mulher, e nós vamos ver no decorrer da história, não foi a cura que a filha dela recebeu, embora isso era algo que ela foi buscar. Essa foi uma isca que Jesus usou, que Deus permitiu que acontecesse para trazer por grande amor essa mulher à sua presença. A maior necessidade que aquela mulher tinha não era a cura da sua filha. A maior necessidade que aquela mulher tinha era receber a salvação que Cristo tinha para ela. Ela ter um relacionamento com Jesus que garantisse essa salvação e, por consequência, viria a cura e a salvação da sua filha também. Jesus nem sempre vai dar o que a gente quer. Ele vai dar o que a gente precisa. Aquela mulher não sabia que a necessidade prioritária dela era de um encontro com Jesus para a salvação e a cura e a restauração dela. Ela achava que o que ela necessitava no momento era a cura da sua filha. Deus tem caminhos que para nós são desconhecidos. À medida em que a gente vai se relacionando com Ele, conhecendo a Tua palavra, recebendo mais do Espírito Santo, é que esses caminhos vão se tornando notáveis e perceptíveis a nós. À medida em que nós vamos caminhando no caminho proposto pelo Espírito, é que as coisas vão tomando forma. O problema é que a gente está aqui, nem pus o pé no caminho proposto pelo Espírito para mim. Nem cheguei lá, só estou ouvindo o Espírito falando, é um pouquinho mais para a direita.
Foi? É um pouquinho mais ainda para a direita. Agora sim, vai à frente. Nós estamos aqui, não demos nem a primeira reação de obediência a ir um pouquinho mais para a direita. Não vimos nada, já estamos murmurando porque não vimos. Estamos dizendo que Jesus não faz nada. Verdade é que não é que Jesus não faz nada. A verdade é que nós temos indisposição de obedecer Jesus pela fé. Nós queremos ver para crer, quando na verdade a fé é crer no invisível. Jesus fala: eu creio, eu tomo posse e eu ando na promessa, eu ando no caminho, aí eu ando no que Jesus tem proposto para mim. Quando Jesus decide responder àquela mulher, lá em Mateus 15, 24, ele fala o que aquela mulher não gostaria de ouvir naquele momento. Aqui eu abro um parênteses e digo que qualquer semelhança pode ser mera coincidência. Jesus responde àquela mulher, mas ele não fala o que aquela mulher gostaria de ouvir. Aprendemos algumas coisas com essa mulher. Lições preciosíssimas tem nesse texto, para a gente conduzir com êxito uma vida cristã. E a primeira delas é: o pedido daquela mulher era totalmente lícito e coerente. Totalmente lícito e coerente o pedido que aquela mulher faz para Jesus. Por que eu estou fazendo ênfase no totalmente lícito e coerente? Porque às vezes, nós como bons filhos, pedimos coisas para Jesus, não está muito alinhado aos planos e aos propósitos dele para nós. Tiago nos ensina sobre isso. Tiago fala que nós pedimos e nós não recebemos porque nós pedimos mal. E aí ele fala: o que é pedir mal? É pedir para gastar com os nossos próprios deleites. Vou aqui aplicar, é pedir para ficar soberbo, arrogante, é pedir para cantar depois tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova não me ajudou, vai me ver na bênção e vai se arrepender. É pedir com motivações distorcidas, incoerentes, fora do padrão do reino e de Jesus. Vou destacar aqui o porquê que é lícito e coerente o pedido dessa mulher. Primeiro, porque ela pede para a pessoa certa. Ela bate na porta certeira. Ela chama Jesus, lá no verso de número 22, por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Ela fala como alguém que conhece, alguém que conhece Jesus, porque ela fala da linhagem de Jesus. Ela fala: é o Messias prometido, porque ele vem da linhagem davídica. Jesus, ela poderia ter parado por aí, mas ela fala: eu te conheço de onde você veio, eu sei com quem eu estou falando. Não vai ser mais um pedido, não vai ser mais uma expressão de aflição para alguém que não pode fazer nada. Eu sei para quem eu estou dizendo: Jesus, filho de Davi. Ela fala da ascendência de Jesus, como alguém que conhece, não apenas ele, mas a sua história. Segundo, ela pede por misericórdia. Então ela pede para a pessoa certa. O pedido dela, ela fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha, e ela continua o pedido, mas ela pede por misericórdia. Ela reconhece o seu estado de miséria e pede: age sobre isso, Jesus. E aí depois, por que o pedido dela é lícito e coerente? Ela pede por uma libertação e uma cura, para aquele que é a fonte da libertação e a cura. João 1,14 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a gente está falando que o verbo que se fez carne é esse Jesus, para quem essa mulher direciona o seu pedido.
Jesus era a palavra de Deus encarnada ali na ocasião. E nós conhecemos a Bíblia e conhecemos aquele versículo que diz que nós conhecemos a verdade e a verdade nos... Olha que pedido certo que essa mulher fez, que tiro certeiro que ela deu. Jesus é a verdade que liberta. Ela foi direto nele. Aí ela continua, por fim, fazendo um pedido legítimo, porque era uma mãe pedindo por uma filha. Aos que são pais, sabe do que eu vou partilhar aqui um pouquinho, de que a dor de um filho para nós que somos pais, ela se torna maior para nós do que como se fosse a nossa própria dor. É muito comum você ver pais, no momento em que seus filhos estão doentes, sentindo alguma dor, falando, eu preferia que fosse em mim, do que nele. É algo que eu não vou saber, talvez, descrever com muito detalhe, esse sentimento. Mas fato, posso te dizer, ele é real. É um sentimento que se aproxima muito do tamanho do amor de Deus por nós. É aquele amor que você faz um sacrifício por um filho, sem saber por que você está fazendo. O filho às vezes nem merece tamanho sacrifício, você está fazendo, porque não sei, um amor que me move. Esse foi o amor de Deus por mim e por você, nós não merecíamos. E Ele se moveu em sacrifício por mim e por você, por isso nós estamos aqui. Só temos esperança de vida eterna, de redenção, de um dia habitarmos com Deus eternamente, porque Jesus topou o desafio de nos amar a ponto de morrer em nosso lugar. Essa mãe faz um pedido legítimo, ela clama pela sua filha. Então ela pediu a coisa certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Porque existem pedidos, quando eu falei de pedidos que não são legítimos, não são lícitos, e aí eu me lembrei de uma ocasião em que o Pedro era um pré-adolescente, e aí eu estou falando do relacionamento de pai e filho, amém? Deus e a igreja, amém? Vou usar como exemplo o relacionamento de pais e filhos naturais. Pedro uma vez, irmãos, como pré-adolescente, nós tínhamos acabado de chegar de um retiro espiritual, e foi muito interessante o pedido do Pedro para nós. Pedro chega em casa e falou assim, mãe, um irmão lá no retiro falou que vai me dar um macaco. Mãe, deixa eu pegar o macaco. Irmãos, queria criar um macaco, Mateus, dentro de um apartamento, Gabi, de 54 metros quadrados. Eu não sabia nem o tamanho desse macaco, se era o pequenininho ou se era o gurilão. Mas ele queria colocar o macaco dentro do apartamento. Se lembra disso, Pedro? O Pedro é filho, mas o pedido dele na ocasião não era legítimo. Não tinha condição, por mais que eu e Gabriel quiséssemos, de criar um macaco dentro de um apartamento. Há momentos em que o filho pede alguma coisa, e graças a Deus o Pedro não insistiu nisso, ele se deu por satisfeito ali. Num primeiro momento, glória a Deus, gente. Mas tem filhos que continuam insistentemente tentando vencer os pais pelo cansaço. E aí você, como pai ou mãe, talvez já alguma vez disse para o seu filho pediu algo, você viu que não era legítimo, não tinha condição de atender naquele momento, não ia ser bênção para ele, você disse não. E aí ele repetindo, mas me dá, mas eu quero, mas então, tentando te convencer, e você fala, não. E aí ele, mas por que não? E você simplesmente, por quê? Você já falou por que não como resposta para o seu filho, né? Por que não? Os pais sabem por que não, mas os filhos não estão querendo entender por que não. Tem coisas que Deus não nos dá porque nós não tem condição, não tem cabimento para aquele momento.
não estamos prontos para determinada coisa naquele momento. Tem filhos pedindo carro para o pai. E como um bom pai, ele daria o carro para o filho, um filho habilitado, um filho maior de idade. É legítimo o carro, sim ou não? Mas talvez para o momento em que o filho está pedindo, se Deus conceder o carro, ele não vem mais para a igreja. Que é tanto para ir com o carro, né, Déia? Tanto lugar para passear, horas de viagem. Não chega a tempo de ir para o culto mais, pastor. É bênção o carro, sim ou não? Mas o pedido é legítimo para um coração assim? Porque muito mais do que ver o filho andar de carro, Deus quer ver o filho andar na sua presença. A gente segue um pouquinho mais adiante. E aí 1 João 5,14... João nos fala algo extraordinário nesse versículo. Ele diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua, grave isso, se pedirmos alguma coisa só é legítimo se for segundo a vontade de, porque a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. A minha e a sua vontade não necessariamente seja tão boa assim. Mas se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que vai acontecer? Ele nos ouve. Pede bem. Pede com a motivação correta. Pede segundo a vontade de Deus. Porque Ele vai ouvir. Segunda coisa que nós aprendemos com essa mulher, então nós falamos que a primeira coisa que nós aprendemos é que o pedido dela era totalmente lícito, coerente e legítimo. Segunda, Jesus não responde àquela mulher. E ela tem uma postura que nos ensina tanto, irmãos. Porque talvez não diferente daquela mulher, nós passamos por alguns momentos e por algumas fases da vida da gente, que a gente faz algumas orações e que tudo que nós ouvimos é o silêncio de Deus. Mateus capítulo de número 15, verso 23, está escrito assim: mas ele não lhe respondeu palavra. Ele não lhe respondeu palavra. Jesus não responde sequer uma só palavra àquela mulher. Mas qual é a postura daquela mulher? A gente vê aquela mulher simplesmente empinando o peito, saindo, pisando duro, com peitinho de pombo, falando: quer saber de uma coisa? Tudo que eu ouvi falar desse Jesus é balela. Quer saber de uma coisa? Esse Jesus que disse lá atrás que era amor, que se preocupava com todos, que curava. Olha, de verdade, não é tudo o que ele falava, não. Afinal de contas, eu fui até ele, eu gritei, ouvi abuso dos seus discípulos, estou aqui pedindo, estou clamando, estou falando com ele, mas ele não se dirige com uma palavra. A postura daquela mulher não é essa que nós acabamos de falar. Aquela mulher não sai do lugar. Ela não arreda o pé da onde ela estava na presença de Jesus. Ela continua ali. Tem momentos na vida da gente em que Jesus nos prova com silêncio. Quando nós falamos de prova, é impossível não nos remeter ao tempo de escola. Quando nós íamos fazer prova no tempo de escola, o ambiente era semelhante a esse que nós estamos aqui. Um silêncio, uma tensão. Um estava com a mão suando, o outro com as bochechas vermelhas, o outro com os pés suando, o outro aflito porque não tinha estudado nada, o outro já preocupado quem é que ia passar a cola para ele. Mas o clima era de silêncio e tensão. O professor podia falar alguma coisa quando nós íamos fazer uma prova? Me recordo de que algumas vezes, tentando pegar o professor, falei: professor, eu estudei isso aqui, eu lembro que é isso, mas falta ainda alguma coisa, não falta? O professor: não sei.
Não sei. E às vezes nós estamos questionando Deus, Deus está no silêncio, porque faz parte do processo. Passar pelo silêncio de Deus, e nós estamos querendo fustigar Deus, arrancar dele uma resposta, e não tem problema nenhum nisso. Mas tudo que Deus está falando é, não sei. Pergunto, o professor não sabia? Foi ele que me ensinou a matéria. Foi ele que deu todo o conteúdo da prova. Claro que ele sabia. E não diferente de Deus, claro que ele já sabe. Mas Deus não se antecipa. Ele vem no tempo certo, na hora certa, falando a coisa certa, do jeito certo. O silêncio de Deus é tão dolorido quanto a espera e a paciência. É doloroso esperar por algo, irmãos. Eu gostaria de poder te dizer que não. Eu gostaria de poder te dizer que esperar é super tranquilo. Só que não. É dolorido esperar. É dolorido ter paciência. É dolorido suportar o silêncio de Deus. Mas faz parte do processo. Não ignore, não despreze o processo. Deus estar em silêncio não significa que Ele não está fazendo nada. Cassiane já dizia, quando Ele fica em silêncio é porque Ele está... Quando Ele fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Então vamos ajudar Deus a trabalhar nesse momento. Como? Fica na presença. Não arreda o pé, não sai do lugar da adoração, não questione Deus, fica ali só esperando a hora, só esperando o momento, só esperando o haja de Deus para que Ele traga à existência aquilo que não existe como se já fosse. Espera ali quietinho. Por apenas uma palavra, porque uma palavra de Deus cria o que não existe, traz a existência como se já fosse. Uma palavra de Deus muda o contexto e o cenário de uma igreja, de uma família, de um casamento, da vida de um filho, de um diagnóstico médico. Uma palavra de Deus é poderosa para contrariar sentenças, converter maldições em bênçãos. Tiago, capítulo de número 5, falando ainda sobre espera e paciência. Verso 8, 10 e 11, 7, 8, 10 e 11. Tiago está dizendo assim para nós. Tiago vai usar a palavra paciência 5 vezes nesse versículo. E uma vez ele vai usar a palavra espera. Presta atenção. Sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, aí é que ele dá um exemplo da espera. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aquilo que ele plantou. Mas ele aguarda ele planta e espera o tempo da colheita, irmãos. Porque quem planta hoje não colhe amanhã. Tem um tempo regando a semente, cultivando a semente. Todos os dias o agricultor que plantou aquela semente vai no lugar que ele plantou, joga água e declara: aqui tem uma semente, algo foi plantado neste lugar. Aí ele volta amanhã na expectativa de ver aparecer pelo menos uma folhinha da semente. Talvez 2 dias depois ainda não apareceu, mas no 4º, no 5º dia a folhinha começa a aparecer.
Só que até lá o agricultor tem que ter paciência. E paciência é uma virtude do Espírito. Continua o texto e ele fala: o agricultor aguarda com paciência até que ele receba a chuva temporã e seródia, que é a chuva de outono e a chuva de primavera. Sede vocês também pacientes, Tiago está falando. Irmãos, sejam pacientes. Fortalece o coração de vocês. E o que é que traz força ao coração no momento da espera? É abrir mão da murmuração, da reclamação, do negativismo. Você não tem uma palavra de Deus? Tem. Você não está posicionado em fé? Está. Você não está na presença de Deus? Sim. Então declara as verdades que Deus tem falado ao teu espírito e não as mentiras que o diabo tem te contado. Se conecta muito mais com o que Deus está falando do que o que as circunstâncias estavam falando. Semana passada, domingo de manhã, pastor Henrique pregou sobre tempestade. O vento era contrário. Quantas são as vezes em que o vento é contrário às nossas sementes, aos nossos plantios, às palavras proféticas que Deus tem sobre nós? Deus está falando uma coisa, está acontecendo tudo contrário àquilo que Deus falou. Significa que Deus está forjando a sua fala, falou só para te manter perto, para te enganar? Não, não é isso que a Bíblia fala sobre o meu e o seu Deus. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura, Ele diria e não faria? Deus não mente, não se equivoca, não fala coisas, mentiras disfarçadas de verdade para te manter perto. Deus não precisa disso. O que Deus fala se cumpre. Agora tenha paciência para permanecer posicionado até o cumprimento da promessa. Diante da prova e da adversidade, Davi declara algo. Quando nós falamos de estar posicionado com a mente naquilo que Deus está falando e não com os olhos nas circunstâncias, Davi fala algo maravilhoso. Olha o que Davi fala para alimentar a sua esperança. Quer dizer, poxa vida, vamos para o Davi. Salmos de número 27, 13 e 14. Verso 13, o Davi diz assim: pereceria eu sem dúvida, se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Davi está falando assim: eu ia perecer com certeza, se eu não cresse nas promessas do Senhor. Aí no 14 ele fala: espera no Senhor, se anima. Porque quando você espera animado, Ele fortalece o seu coração. Aí ele conclui dizendo: espera, pois, no Senhor. Não é nas circunstâncias, não é no que o diabo está falando, não é absolutamente, não é no que as pessoas estão dizendo, é no Senhor e na sua palavra. Isaías, no verso de número 40, verso 31, fala que os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não ficarão fadigados. Davi, no Salmo de número 37, verso 4, ele fala: deleita-te, que quer dizer, espera no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Olha a importância da espera. Os desejos do coração só são atendidos depois da espera. Depois que eu espero, eu tenho meu coração atendido pelo Senhor. Depois da espera, foi que Jó teve a recompensa da multiplicação e restituição de tudo que ele havia perdido. Depois do processo. E a terceira coisa que nós aprendemos com essa mulher, e última, para a gente caminhar para o final, é que Jesus responde. Diga assim comigo: ufa!
Eu, de verdade, quando estava estudando essa palavra, eu não via a hora de chegar nessa parte. Porque não foi fácil o processo que essa mulher enfrentou para chegar até aqui. E aí a terceira coisa é que Jesus responde, porém a situação fica ainda um pouco mais complicada. Mateus 15, 24 e 26. Jesus disse que ele não havia sido enviado, quando ele responde, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí no 26 ele fala que não é bom dar o pão que é dos filhos para os cachorrinhos. Era a resposta que essa mulher esperava, irmãos? Depois de todo o processo? Essa resposta, ela reflete humilhação, e aqui vem o tema da nossa ministração. Quando Deus tem muito mais para nós, o caminho de preparo é a humilhação. Deus humilha essa mulher. Sabe o que ele faz? Ele compara essa mulher, aliás, ele coloca essa mulher abaixo da classe de um cachorrinho. Quando eu li isso, eu falei assim, não faz parte, não é inerente à natureza de Cristo. Preciso ler de novo para entender melhor isso aqui. E quando fui ler de novo para entender melhor, o Senhor me levou em Deuteronômio, capítulo de número 8, quando ele fala sobre a humilhação que o povo de Israel estava passando no deserto. E ali Deus já estava explicando para Israel o porquê daquela humilhação. Por que ele tinha colocado Israel no deserto? Qual era o motivo que ele quis humilhar Israel? Não tem nada a ver com o ego, quando nós falamos da humilhação vinda de Deus. Tem a ver com o processo de tratamento para nos deixar prontos para o que Ele tem depois para nós. O que Ele tinha para o povo do deserto depois? Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra das delícias, em que o cacho de uva era extraordinário, de tão grande, que 2 homens quase não suportavam carregar. Mas antes veio o deserto, e Deuteronômio capítulo de número 8 vai nos mostrar, Deus falando com o povo sobre humilhação. Ele diz assim, e vocês vão se lembrar pelo caminho a qual o Senhor, o teu Deus, guiou vocês no deserto durante 40 anos, para te humilhar, para te tentar. Olha o processo do deserto, humilhação e tentação. Com o propósito do que, igreja? Com o propósito do que, igreja? Continuidade do versículo. Por que Deus prova? Por que Deus humilha? Para que aquilo que está dentro saia para fora. Para que a gente tome ciência que se não for a graça de Deus, a gente fica muito soberbo, arrogante. Se não for a graça de Deus, essa mulher não conseguiria o que ela conseguiu. Se não for a graça de Deus, as coisas que nós pedimos para Deus, até a salvação nós não receberíamos. É tudo pela graça de Deus. Mas, se nós não formos colocados em alguns processos, nós ignoramos o fato de que o que nos torna participantes de algumas promessas é a graça de Deus. A gente não tem essa ciência se a gente não passa pelo deserto, pela prova da humilhação. E aí Deus fala, eu coloquei vocês no deserto para provar vocês, para que vocês conhecessem o que está no coração de vocês, porque vocês não conheciam. O que estava no coração do povo no deserto, quando o povo estava lá, o que manifestou, o povo estava com saudade do Egito. Estou na igreja, mas o mundo é melhor. Quando eu estava fora da palavra de Deus, quando eu não tinha aceitado Jesus, parecia que as coisas eram mais fáceis para mim. Israel não estava fazendo diferente, com saudade do pepino e da cebola do Egito. Quando na verdade eles sabiam que o que viria depois era muito maior, porque os espias já tinham trago o relato de como que era a terra que viria depois do deserto. A igreja já sabe o que Deus tem planejado para ela, o que vai vir depois do processo. Escolha viver o processo para entrar na maior de todas as promessas que Deus nos fez. Essa ideia de saudade do Egito
É para te tirar do foco e do propósito. Sai desse lugar, manda esse pensamento embora, repreende, ata, ordena que saia em nome de Jesus. E se ele perdurar e persistir, diga: estou posicionado em Cristo, vem algo melhor do que o Egito para mim. Esse que eu estou passando agora é um processo que me prepara para o que vem depois. Por que Jesus fez isso com essa mulher? Marcos capítulo de número 7, verso 26, vai nos explicar, irmãos, e aqui a gente já está concluindo, tá? Mas Marcos 7, 26, Marcos relata algo que Mateus não relatou sobre essa mulher. A mulher era grega. E quando nós falamos da Grécia e falamos de tudo que influenciava a Grécia, nós falamos que a Grécia, nos dias de Jesus, antes, na verdade, de Jesus, uns 50 anos mais ou menos antes, veio Alexandre o Grande, que tornou a Grécia uma potência, uma referência em tudo. Essa mulher, o contexto cultural dela era a influência da Grécia. Então, a Grécia, ela trouxe influência na filosofia, no idioma da nação que ela colonizou, na arte, nas estratégias de guerra, no sistema financeiro e no sistema político, no governo. Os gregos, eles eram inovadores e tinham muito conhecimento, e isso os deixavam cheios de orgulho e eram altivos. Paulo escreve sobre o risco e o problema do orgulho no nosso coração. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, Paulo vai dizer que nós precisamos repreender toda altivez. Altivez está ligada à presunção e arrogância por causa do conhecimento. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de quem é Deus. Cuidado, porque o conhecimento seduz e depois ele te convence de que porque você conhece, você é melhor do que quem não conhece. E aí, porque você se sente melhor, você quer manipular e colocar escravo das suas ações aquele que não tem o conhecimento. Aonde isso tem a ver com o reino de Deus? E esse era o contexto cultural dessa mulher. Nós temos no Brasil uma cultura, sim ou não? Nos movemos em função dessa cultura, não temos como desassociar, nós estamos dentro dela. Claro que brigando bravamente para que aquilo que é contra, que é na cultura e que está contrário à vontade de Deus, nós vamos brigar para não sermos e não fazermos. Mas nós temos a influência da nossa cultura, não podemos negar isso. Com essa mulher não era diferente. Então, uma das coisas que Deus quis trabalhar nessa mulher para que ela recebesse a promessa e curtisse bem e não desperdiçasse o que ele fez, era trabalhar o orgulho e a arrogância, que era a herança cultural que essa mulher tinha recebido. Então, por que ele vira a cara para a mulher? Por que ele fala que não é lícito tirar dos que eram de Israel, dos judeus, e dar para uma gentia como ela? Por que ele chega a falar que, na ocasião, ela está abaixo, talvez, da linha dos cachorrinhos, comparando ela ali com o cachorro? Na intenção de trabalhar o orgulho e a arrogância que, culturalmente falando, aquela mulher poderia ter recebido. Deus só vai nos dar algo depois que nós nos permitir ser trabalhado no orgulho e na arrogância. Pastora, mas eu não sou orgulhosa, imagina, já deixei isso para trás. Irmãos, o orgulho, se nós dissermos que não temos, disse um autor, já o temos. E não é problema ter orgulho, faz parte do conjunto de caracteres que Deus deu para o ser humano. O problema está quando nós não governamos pelo poder do Espírito o orgulho e deixa ele lá no lugarzinho dele. Ele tem o seu lugar, ele tem a sua medida. Se ultrapassa um pouquinho mais, estraga tudo, irmãos. E Deus estava preparando essa mulher para que ela usufruísse da bênção que ela estava buscando, preparando o coração dela, trabalhando na sua essência, através da figura de Jesus. Jesus trata o orgulho daquela mulher.
E não faz diferente conosco, porque é impossível chegar em Jesus e sair o mesmo, irmãos. Jesus está o tempo todo, pela sua palavra, através do Espírito, nos confrontando as motivações do nosso coração. Uma das formas da gente ter claro em nosso coração se nós estamos ou não orgulhosos em alguma situação é: questione a motivação pela qual você está fazendo o que você faz. Estou tratando meu marido dessa forma, por que eu estou tratando do jeito que estou tratando? Porque eu quero dar o troco? Orgulho. Porque eu estou falando com fulano, beltrano do meu trabalho do jeito que eu estou falando, subjugando a pessoa, humilhando a pessoa, falando grosseiramente com a pessoa. Questiona a motivação. Questiona a motivação e você mesmo vai ter a resposta. Tiago 4,6 diz que o Senhor dá maior graça, portanto, Ele resiste os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Olha o tamanho do cuidado de Deus com essa mulher, irmãos. Ele sabia que se essa mulher, influenciada pela sua cultura, se ela recebesse a bênção dele e permanecesse arrogante, ia ser uma questão de tempo, ela ia cair. Permanecesse soberba, ia ser uma questão de tempo, ela ia sofrer uma queda. Jesus falou: antes de te dar o que você acha que você precisa, eu preciso trabalhar na sua essência, para você manter o que eu te der. E aí, por fim, quarto e último aprendizado. Eu tinha falado que o terceiro era o último, mas eu me enganei. Esse é o quarto. Aprendizado com essa mulher, o milagre chegou. Amém? Jesus fala algo extraordinário para aquela mulher em Mateus 15:28, depois que ele trata as questões de alma daquela mulher, soberba e arrogância. Ele fala no 28, então respondeu-lhe Jesus e disse: ó mulher, grande é a sua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Ó mulher, agora você está pronta. Vou aplicar aqui, ó homem, agora você está pronto. Grande é a sua fé. Seja feito isso para contigo como você deseja. E desde aquela hora sua filha ficou... Jesus nem foi até a filha da mulher. Ele nem foi até o endereço dela. Jesus liberou apenas uma palavra, através daquilo que ele já vinha fazendo na vida daquela mulher. Tudo que Deus quer fazer no nosso seio familiar começa conosco. Ai, estou buscando a Deus por fulano. Sim, que bom que você está buscando a Deus por fulano. Mas saiba que o tratado de Deus para que ele alcance fulano começa comigo e com você. Por favor, se coloca de pé, o ministério de louvor. Jesus, através dessa declaração final e de todo o processo que ele submeteu essa mulher, porque foi Jesus que submeteu a mulher ao processo, ela se colocou à disposição e se submeteu ao processo que Jesus colocou sobre ela. Jesus extrai o melhor que aquela mulher tinha, porque à medida em que ela foi se relacionando com Jesus, ali posicionada, Jesus provara para ela que ela tinha uma grande fé. E aí foi extraindo dela a humildade que adivinha da sua fé. Mateus 5:3, quando nós falamos de humildade, é um princípio tão relevante para o reino de Deus. É um princípio tão extraordinário para recebermos e mantermos aquilo que Deus nos deu, a humildade. Quando Jesus começa ensinando os discípulos, lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, no verso de número 3, Jesus começa fazendo uma declaração dizendo: bem-aventurados os humildes,
bem-aventurados humildes. Olha a importância da humildade. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Os humildes, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, o que às vezes nos faz não dar a outra face, como Jesus ensina na sua palavra. Jesus diz que se te fizerem algo e te baterem de um lado, você tem que dar a outra face, não a devolutiva. O que é que não nos faz dar a outra face? Orgulho, soberba, falta de humildade. E Jesus está nos ensinando que mais do que feliz é aquele que é humilde, porque ele herdará o reino. E nós não estamos caminhando aqui nessa jornada de vida cristã com outro propósito, senão entrar no reino de Deus, na eternidade, habitar com ele para sempre. Mas para entrar no reino nós precisamos ser humildes. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 6. Pedro fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. O que essa mulher fez, irmãos? Se não foi se humilhar debaixo da condição que Jesus estava propondo para ela. A intenção de Jesus era preparar aquela mulher para o que ele tinha de melhor para ela que viria depois, para a bênção que ele tinha para ela depois. Mas durante o processo ele humilhou, e a intenção de humilhar é para que no tempo de Jesus, Jesus o exaltasse. Só tem alguém que exalta antes do tempo, é o diabo. E ele prometeu isso para Jesus quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto. Ele falou assim: tudo isso eu vou te dar, promessa, se você prostrado me adorar. Ele queria exaltar Jesus antes da hora, fazendo promessas que Deus não tinha feito. Não queira ser exaltado antes do tempo, se submeta ao processo. Jesus sabe o que faz, Jesus sabe o que está fazendo. Está difícil para você? Eu tento imaginar, porque não sei da sua dor, mas posso dizer, para mim não é fácil. Mas de verdade, o que Deus me ministrou foi muito sério nesta palavra. E eu quero, suplica ao Espírito que me dê forças, conclama a oração da igreja para que eu tenha força de permanecer como esta mulher permaneceu, porque eu quero receber o de melhor que Deus tem para mim, que virá depois. Quero estar pronta para esse dia. Pastora, quando nós falamos da humilhação de Deus, fica tão difícil esse assunto, e eu concordo com você. Mas o que eu quero te dizer é que a humilhação, quando ela vem de Deus, irmãos, ela não vem para nos matar, ela vem para nos corrigir e alinhar o nosso coração. Deus humilhou Naamã quando ele precisava de uma cura, fazendo ele mergulhar 7 vezes num rio muito sujo. Isso era o amor de Deus manifesto a Naamã. Naamã precisava tratar o seu orgulho para receber a sua cura. Deus amou Paulo, o apóstolo Paulo, não respondendo a sua oração como Paulo queria. Quando Paulo pede para Deus remover o espinho na carne, Deus fala: Paulo, eu não vou remover. Paulo talvez esperava um sim de Deus ali, ele recebeu de Deus um não, eu não vou remover. Mas ele deixou Paulo no vácuo, ele falou: a minha graça vai estar com você para lidar com esse espinho na carne. Faz parte do processo, Paulo, o espinho na carne, mas o meu favor que você não merece está sobre a sua vida durante todo o processo. Deus amou essa mulher da qual nós acabamos de falar sobre ela, não atendendo de imediato com o que ela queria, mas Ele deu a essa mulher o que ela precisava. Vamos adorar Jesus, na sequência nós vamos orar ao Senhor e a gente encerra esse tempo de ministração. O processo está cooperando para o nosso bem. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Paizinho, nós te damos graças por esta noite. Te
te agradecemos pela tua palavra, ela é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Cremos que esta palavra, Senhor, por muitos dias produzirá frutos dentro de nós, frutos que permanecerão e nos ajudará, Senhor, a nos manter posicionados. Esta palavra, Senhor, que o Senhor colocou em nosso coração, ela gerará em nós fé para permanecer, para persistir, para continuar, para nos posicionar, para não sairmos do lugar da tua presença, Senhor. Paizinho, queremos te dizer que se em algum momento nós pensamos em sair deste lugar, nós nos arrependemos agora. Voltamos correndo para o lugar de dependência, confiança, adoração ao Senhor, porque sabemos que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Sabemos que o Senhor não nos deixará da mesma maneira em que estamos, mas nos aperfeiçoará para recebermos a maior de todas as promessas e permanecermos nelas, Senhor. Ai, querido, ó Deus amado, trabalha em nosso coração. Espírito de Deus, nós te damos esta liberdade. Ai, querido, nós consagramos ao Senhor os nossos próximos dias, a nossa semana. Nós consagramos ao Senhor o tempo de devocional e busca na tua presença. Nós consagramos ao Senhor os nossos pensamentos, o nosso coração, Jesus. E que o Senhor, não diferente do que fez com aquela mulher, possa extrair de nós o que há de melhor em nós e que nem nós sabíamos que tinha dentro de nós. Por favor, esse é o pedido que nós te fazemos. Colocamos a tua igreja em tuas mãos. Declaramos que o teu amor e a tua graça continua com a tua igreja por todos os dias, Pai. E que os próximos dias da tua igreja seja de profunda experiência com a tua presença, porque isso nos amadurece, porque isso nos fortalece, porque isso nos faz olhar para o alvo e correr para o alvo pelo prêmio da soberana vocação, Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso nós te agradecemos desde já, com a inteira certeza de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Eu declaro uma semana